Boa noite, queridos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos iniciar aqui mais um encontro nosso do Clube de Leitura. Nós estamos lendo aí o Mosaico Bíblico do pastor Marcos Botelho. Hoje, a nossa intenção é falar o capítulo 4 e o capítulo 5 do livro. E vamos iniciar, então, a nossa reunião orando agora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, mais uma vez, porque a tua graça e a tua misericórdia se manifestam nas nossas vidas. De modo, Deus, que muitas vezes não conseguimos compreender. Apenas, Deus, sentir o teu cuidado, sentir, Deus, o teu amor. Pedimos então, Deus, nesse sentido, nesta noite, que o Senhor venha mais uma vez ao nosso encontro, que o Senhor abra os nossos corações, que o Senhor ilumine as nossas mentes, para que nós, como igreja do Senhor, possamos entender aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus eu te oro. Amém. Irmãos, vamos iniciar aí no capítulo 4, só para a gente fazer uma breve recapitulação. Boa noite, Estela. Se o Marquinhos tiver também, boa noite, Marcos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Só para a gente fazer uma breve recapitulação, nós vimos, o capítulo 1, 2 e 3, o capítulo 1 e o 2, ele vai falar a respeito da autoridade da Bíblia, o capítulo 1, tendo a fé que é colocada em nós pelo Espírito Santo, então nós aceitamos a Bíblia como palavra de Deus por meio dessa fé. Nós vimos no capítulo 2 que a Bíblia ela tem a sua autoridade autodeclarada, ou seja, ela mesma fala de si como palavra de Deus, ela se autoatesta como palavra de Deus, por isso que nós aceitamos ela dessa forma, porque pela fé nós aceitamos ela como palavra de Deus, e como ela se autodeclara palavra de Deus, então nós aceitamos ela dessa forma, certo? E nós vimos, por fim, no capítulo 3, só para eu não perder aqui a nossa introdução, nós vimos sobre a inspiração da Bíblia. Como que essa Bíblia ela pode ser considerada divina, propriamente dita. Então, nós agora vamos ver uma segunda parte que tem, digamos que um link muito especial com essa questão da inspiração divina. A Bíblia ela é inspirada divinamente pelo Espírito Santo, isso é atestado pela própria palavra, está lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 15, se eu não me engano, 15 e 16, que fala sobre aquilo que toda a Escritura é inspirada por Deus. Essa palavrinha em grego que é theopneustos, muito importante para nós. É como se o Espírito Santo, é como se o próprio Deus, ele soprasse aos ouvidos dos autores bíblicos, e aí isso chega até nós. Por que nós consideramos a palavra de Deus, a Bíblia como palavra de Deus propriamente dita? É porque ela foi soprada no ouvido dos autores humanos. Mas nós vimos também que isso não significa que Deus ele não utilizou as faculdades, ou seja, a inteligência, a sabedoria, a experiência dos autores humanos, quando ele delegou, quando ele outorgou a sua palavra a nós. Certo? Alguém ficou com alguma dúvida no capítulo 1, 2 e 3 que queria ser sanado agora, neste momento? A gente iniciar o 4? Não? Então vamos lá. Capítulo 4, então, ele vai falar sobre a natureza da Bíblia. O título dele é Um livro 100% divino, um livro 100% divino por ser 100% humano. O que esse título aqui ele significa? Ele vai falar para nós que a Bíblia ela tem uma natureza dupla. E é muito interessante o argumento que ele vai construir em defesa dessa natureza dupla da Bíblia, porque ele vai usar por analogia o próprio Jesus Cristo. Vocês lembram que no capítulo 1, quando o mesmo autor ele traz para nós que Jesus ele é a palavra. Então agora ele vai usar de novo esse mesmo argumento que Jesus ele é a palavra, então nós podemos fazer esse comparativo de naturezas. E aí ele vai começar aqui para a gente entender isso de forma mais escrita. Tá assim, ó, lá no primeiro parágrafo da página 44. Uma das doutrinas mais intrigantes do Antigo Testamento é a da união hipostática, do grego hipostasis,
substância, natureza, essência. O que é união hipostática? É a união de duas naturezas. Em Cristo nós temos a união hipostática do divino e do humano. Então, eu falo que Cristo ele é 100% Deus, ao mesmo tempo que ele é 100% homem, né? Nós vamos ver mais para frente que essa doutrina ela foi definida no ano de 451, no chamado Concílio de Calcedônia. Vamos continuar aqui. Que aborda as duas naturezas, a divina e a humana, reunidas na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Algo semelhante ocorre com a Bíblia Sagrada. Ela é totalmente inspirada por Deus, 100% divina, e totalmente produzida por homens, 100% humanas. Por favor, irmãos, se vocês puderem, grifem essa frase aí. Ó. Ela é totalmente inspirada por Deus até o 100% humana. Tá? Essa frase é extremamente importante, porque é ela que define toda a temática deste capítulo 4. E aí ele vai agora. Cristo, Deus e homem. Nos primeiros séculos da era cristã, houve muita discussão em torno da natureza de Jesus. Porque muitas pessoas, meus irmãos, estavam convencidas de que Jesus ele era 100% humano. À medida de que elas viam esse Cristo, elas tocavam nele, elas sentiam ele, ou seja, ele era um homem sim. Mas esse mesmo Jesus, ele apresentava uma diferença muito grande em relação aos demais líderes judeus daquela época. Aonde estava essa diferença? No seu ensino e nos milagres. Isso é muito importante nós termos essa visão a respeito de Cristo. E aí nós vemos que a grande maioria da multidão que estava ali com Jesus tinha essas duas intenções, ou para ouvir as suas palavras, os seus ensinamentos, ou com o interesse de serem curadas. E por essas duas características muito fortes que Jesus tinha, é da onde que começa a ser extraída a questão da sua natureza 100% divina. Mas essa natureza 100% divina, ela só nos é confirmada após a ressurreição de Cristo. Porque até então, quando Jesus ele é crucificado, nós vemos ali um período de depressão dos próprios apóstolos, ou seja, aquelas pessoas que estavam mais próximas de Jesus do que qualquer outro discípulo. E isso mostra que até aquele momento não havia uma certeza, apesar de todos os sinais, milagres que Jesus ele executava, não havia uma certeza da sua real natureza divina. Eles achavam às vezes que aquela natureza era um pouco limitada, mas aí quando ele ressuscita, digamos que essa ressurreição, ela descortina os olhos dos discípulos, e eles passam a enxergar essa natureza divina, esse Deus propriamente dito em que Jesus ele é. E aí nós vemos essa atestação da natureza divina nos próprios evangelhos, né? Aí ele vai trazer para nós 4 passagens, uma em cada evangelho. Aí a que está em Lucas é a seguinte: você ficará grávida, o anjo falando com Maria. Aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Isso está em Lucas, verso 31 e 35. É o anúncio da natureza, o próprio anjo anuncia a natureza de Jesus para Maria. Depois nós temos lá o primeiro versículo do Evangelho de Marcos, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E é interessante esse verso aqui em Marcos, porque ele vai falar assim, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, é, digamos que, a abertura desse Evangelho, e esse mesmo Evangelho, ele é praticamente encerrado lá no capítulo 15, quando Jesus ele morre, e aí nós temos um centurião romano que está ali aos pés da cruz, e ele vai falar o seguinte: de fato, este era o Filho de Deus. Isso nós chamamos na literatura antiga de inclusio, ou seja, você começa com a mesma temática, falando que tudo aquilo que vai ser narrado agora fala sobre Jesus ser o Filho de Deus, e você finaliza esse mesmo evangelho falando que, de fato, este é o Filho de Deus. Tanto que, irmãos, a crítica literária ela vai falar para nós que o capítulo 16, que é conhecido como final longo de Marcos, alguns críticos acreditam que este capítulo 16 ele foi acrescentado posteriormente.
que Marcos, igual nós temos alguns manuscritos antigos que realmente eles terminam ali no capítulo 15, ele não teria esse capítulo 16, entendeu? Então, só para os irmãos terem assim uma ideia. Essa é uma discussão bem mais longa do que tudo isso aqui que eu trouxe agora. Nós temos também lá no primeiro capítulo de João, no verso 14, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Nós vimos que o conceito de palavra aqui para João, ele tem a ver com o logos, que vem da mitologia grega, que é aquele intermediário entre o Deus, né, os deuses e o homem. Então aí João ele vai identificar que esse logos da mitologia grega, ele é o próprio Senhor Jesus, que faz essa ponte entre nós e Deus. E por fim, nós vemos aí o próprio Deus Pai falando a respeito da natureza divina de Cristo. Este é o meu filho amado em quem eu me agrado. Notem o artigo disso aqui, dessa frase, o meu filho. Ele não fala assim, este é um dos meus filhos, ou este é meu filho, né? Que poderia só, meu filho, mas ele é o meu filho. O. Não existe outro filho. Deus ele tem apenas um e nós somos filhos adotivos, adotados através do Espírito Santo. E aí ele vai continuar. Então os cristãos eles começaram a discutir sobre o quanto Jesus era humano e quanto era divino. E aí nós temos algumas heresias sobre isso que ele vai tratar aí na página 45, ele vai falar do docetismo, que negava a humanidade de Jesus, falava que Jesus era uma espécie de fantasma. Depois nós temos o ebionismo, que ele vai negar a natureza divina de Cristo. O que o ebionismo falava? Que quando Jesus ele foi batizado por João Batista, ali naquele momento o Espírito Santo teria entrado nele, e esse Espírito Santo seria a sua natureza divina, e a partir daquele momento ele era esse ser divinizado, mas na hora da sua morte, esse mesmo Espírito o deixou, de modo que apenas a sua natureza humana morreu na cruz, e não havia sua natureza divina ali naquele momento. E aí depois disso nós temos o nestorianismo, que era de Nestório, que vai falar sobre a união das naturezas de Jesus, ela não existia. Era como se a natureza de Jesus, divina e humana, fossem como um casal de namorados, que andam de mãos dadas, mas elas podem se separar. E assim como o nestorianismo, assim como o ebionismo, ele vai falar também que no momento da crucificação de Jesus, a sua natureza divina o deixou, ficando ali apenas a sua natureza humana. E aí mais para frente nós temos ainda mais uma outra heresia, que era o eutiquianismo, que negava a distinção dessas duas naturezas. Ele falava assim que era como uma gota de mel no oceano. A natureza divina ela é infinitamente maior do que a natureza humana. Então, toda a natureza humana de Jesus ela foi absorvida pela sua natureza divina, de modo que em Cristo nós só tínhamos a sua natureza divina. Entenderam? E aí, o que a igreja vai falar após o concílio de Calcedônia, no ano de 451? Que nós temos em Jesus uma união miraculosa de duas naturezas. Jesus, ele é divino e humano, 100% homem e 100% Deus. Como que isso acontece, meus irmãos? É um mistério para nós, é um dos grandes mistérios que nós temos na Bíblia, é o que ele vai falar lá no último parágrafo. A união hipostática é um dos grandes mistérios do cristianismo, um paradoxo, ou seja, é uma aparente contradição. Não é uma contradição em si, não é uma antítese, é um paradoxo, é uma aparente contradição que não pode ser resolvido de forma lógica. E aí, aonde que nós paramos quando nós temos assim esses grandes mistérios da Bíblia? Nós paramos aquilo que está lá em Deuteronômio. Aquelas coisas que não nos foram reveladas, elas pertencem apenas a Deus. Se eu não me engano, Deuteronômio 18:18 que fala isso. Então, é 29, 29, Marquinhos. 29. Obrigado, Bonde. Eu sabia que era uma repetição, né? Eu tinha me esquecido. Muito obrigado, Bonde. E aí, irmãos, é interessante porque depois ele vai começar a falar a respeito da parte humana de Jesus, aonde que na Bíblia mostra que ele tinha essa natureza. Jesus, ele tinha necessidades fisiológicas, sentia fome, Mateus 21:18, cansaço e sede, João 4:6 e 7. Ele também enfrentou tentações reais, está lá em Mateus 4:1 a 11, Lucas 4:1 a 13.
Passando aí para a próxima página. Ele vai fazer aí uma apologia em relação à tentação de Jesus e também a Jesus lá no Getsemane. É interessante a gente, depois vocês terem uma atenção especial nesse trechinho aqui que ele cita. E ele vai trazer uma citação do Stanley Orton e do William Menzies. Esses são dois autores pentecostais. Né? Eu não sou muito fã de pentecostal, mas esses camaradinhas aqui, eles trazem uma citação bem interessante. Vamos ler ela. E diz assim, página 46. Jesus Cristo não somente era pleno Deus, como pleno ser humano. Ele não era parte Deus e em parte homem. Antes era 100% Deus e ao mesmo tempo 100% homem. Em outras palavras, ele exibia um conjunto pleno tanto de qualidades divinas quanto de qualidades humanas, numa mesma pessoa, de tal modo que essas qualidades não interferiam uma com a outra. Ele há de retornar como esse mesmo Jesus. E aí no finalzinho aí a última frase, se você puder grifar ela, a composição divina-humana da Bíblia segue a mesma lógica. E aí agora ele vai falar do ser humano como imagem de Deus. Porque como que ele vai agora traduzir esse pensamento aqui para a gente entender isso de forma um pouco mais rápida e clara? É porque de 1500 para cá, deixa eu colocar aí 500 anos, no ano de 1500 nós tivemos um evento muito importante, que não foi o descobrimento do Brasil, é importante também, mas mais importante do que isso, na minha opinião, que foi a Reforma Protestante no ano de 1517. Havia ali, naquele momento, um pensamento que começou a dominar muito por parte da Igreja Católica também, que é aquela separação entre o divino e o profano, entre o divino e o humano. E esse pensamento, né, que ele vai começar lá com a Renascença e vai ser colocado assim de forma muito mais forte com o Iluminismo no século XVII, é o que nós chamamos de dualismo. Ou seja, existem duas esferas na vida, uma esfera que é divina e a outra esfera que ela é humana, e elas não se encontram, elas não se misturam. De modo que aquilo que é divino é bom, é santo, é sagrado, e aquilo que é humano é ruim, é mal e é profano. Então, nós não conseguimos juntar isso. Por isso que hoje nós, no século XXI, temos essa dificuldade em conseguir enxergar tanto Jesus como 100% humano e 100% divino. Porque nós logo tendemos a colocar a nossa própria natureza na natureza humana de Jesus. E não é assim o nosso pensamento. Ele não deve ser assim. Pelo contrário, nós temos que colocar a natureza humana dele na nossa natureza humana. De modo que eu tenho que fazer a minha natureza humana ser mais parecida com a natureza humana de Jesus. Vocês entenderam a lógica? O autor ele vai falar um pouquinho disso aqui mais para frente. Então, o dualismo ele vai falar desse modo, que essas esferas elas não se encontram. Então, na página 47, ele vai falar assim: dessa forma, Deus é posto de um lado e o homem do outro, e nunca se misturam. E aí ele vai começar a fazer uma apologia contra isso, contra essa visão, que é que Deus ele formou o homem à sua própria imagem e semelhança. Isso está lá em Gênesis, no capítulo 1, 26 e 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Eu falei bastante disso na nossa última aula de escola dominical. E aí ele vai continuar nesse mesmo parágrafo. Deus não criou algo totalmente diferente dele. Deus criou seres à sua semelhança. Vocês lembram daquela dinâmica que eu falei com vocês a respeito do templo? Que sempre no final das comemorações do templo, quando ele era inaugurado, a última etapa dessa festa era colocar dentro do templo uma imagem do Deus. O que é que Deus faz no sexto dia da criação, no último dia da criação, porque depois ele vai descansar? Era justamente colocar a sua imagem no seu templo cósmico, que é todo esse universo em que nós vivemos, e essa imagem, quem é? Nós, seres humanos. Certo? E aí agora eu quero que vocês grifem essa última frase do primeiro parágrafo, que diz assim: Jesus, quando encarnou, não assumiu a forma de pessoas.
Nós é que ganhamos a forma de Cristo pré-existente quando fomos criados. Nós somos feitura à sua imagem. Nós fomos formados à imagem de Jesus. O que aconteceu com o pecado? Ele desvirtuou essa imagem de Deus em nós. Nós perdemos 100% a imagem de Deus? Não, não perdemos. Mas é importante nós frisarmos isso, é que essa imagem que foi colocada em nós e foi desvirtuada pelo pecado, ou seja, ela foi modificada pelo pecado, não foi perdida totalmente, mas modificada, ela é restaurada através do quê? Através da salvação, através da cruz de Jesus. Por que que Jesus, então, ele morreu no nosso lugar? Para que nós voltássemos à nossa imagem original, que ela é feita conforme ele. Todos entenderam isso? Isso é muito importante, irmãos. Isso é algo muito profundo. Isso mostra para nós que o foco não somos nós na criação, né? Jesus ele não morreu na cruz por minha causa, propriamente dita, em primeiro lugar, por causa da glória de Deus. Foi para que nós pudéssemos manifestar essa glória em primeiro lugar. Então, ou seja, a primazia é dele, não é nossa. Vamos lá, segundo parágrafo. E o que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus? Ele vai colocar isso de duas formas. A primeira é a imagem como representação de Deus. E aí ele vai trazer uma frase lá mais no final desse parágrafo: se quisermos ver Deus, basta olhar o próximo. Você quer ver o Senhor? Olha para o seu irmão. E aí agora isso também nos ensina algo muito mais precioso. Porque, irmãos, a Bíblia ela tem uma particularidade. A Bíblia ela não é a luz do mundo. A Bíblia ela não ilumina as pessoas que vivem no mundo. Sabe o que que ilumina o mundo? A igreja. Sabe o que que ilumina a igreja? A Bíblia. Então é uma escadinha. A Bíblia ela precisa iluminar a igreja para que a igreja ela ilumine o mundo. Ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus, ela coloca em nós a mente de Cristo, ela coloca em nós o formato de Jesus, aquilo para que nós fomos criados em um primeiro momento lá no Éden, para que nós, a partir dessa conformação que nós temos com a imagem de Jesus, nós possamos iluminar os outros. Essa é a dinâmica. É assim que funciona. Por isso que nós somos criados à imagem desse Deus, é para refletir a imagem dele para as outras pessoas. E no segundo momento, ele vai falar sobre os reis e poderosos da antiguidade, que eles eram a imagem do Deus da época deles, como se fosse um ungido, um representante desse povo, que era como se quando o rei ele exercia o seu poder, o seu governo e cuidava das pessoas do reino, ele representava, era um representante como se a divindade que aquele reino acreditava estivesse cuidando das pessoas. Então, aonde que está essa questão na Bíblia? É que Deus ele mandou com que o homem, uma das ordenanças, aquilo que nós chamamos de mandato cultural, é que o homem ele fosse esse cuidador da criação. Nós tivéssemos essa mordomia, essa vice-regência como representantes de Deus. Então, nós representamos Deus sendo a sua imagem, espalhando a sua glória, iluminando o mundo, e no segundo momento, cuidando dessa criação, daquilo que tudo que Deus fez. Certo? E aí ele vai colocar lá no último parágrafo. Mesmo com a queda, ainda temos elementos divinos, né? E aí ele vai colocar como, digamos que, embasamento dessa questão dele, lá Gênesis 9:6, após o dilúvio. Quem derramar sangue do homem, pelo homem, seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Isso era Deus falando com os animais. Certo? E aí depois na página 48, ele vai falar o seguinte, lá no comecinho dela. Costumo nos classificar como humanamente divinos e divinamente humanos. E aí ele vai trazer uma frase assim, ó. Não estou afirmando que somos Deus, mas quando estamos no Espírito Santo, totalmente regenerados, somos iguais a Ele. Eu tive um pouco de dificuldade com essa frase aqui que o autor colocou, né? Eu acredito que, às vezes, para alguém que não tem uma vivência muito grande na igreja, ela pode ficar, digamos que, desconstruída ou fora de contexto.
porque ela fora de um contexto, ela realmente nos dá dá munição, ela causa estranheza para as pessoas. Mas ele vai explicar isso mais no final dessa mesma página, eu vou falar com vocês. E ele vai continuar. Quando os autores bíblicos foram inspirados, foram regenerados para poder declarar aquilo que o Senhor tinha intenção de comunicar. E aí a última frase dele. Por isso, o embate entre o que é do homem e o que é de Deus nas Escrituras não existe. Não existe aquilo que é humano e que é divino. É tudo divino e é tudo humano, ao mesmo tempo. Porque em todos os aspectos ali foi o homem que escreveu. Até nas citações diretas de Deus, como por exemplo os 10 mandamentos, mas foi o homem que escreveu. Se Moisés ou depois os seus escribas não tivessem escrito daquela forma, nós não saberíamos isso hoje. Então, tudo que está escrito na Bíblia foi escrito pelo homem, ao mesmo tempo que tudo que está escrito na Bíblia foi inspirado por Deus. E essa é uma verdade que nós temos que carregar conosco. E aí depois ele vai continuar lá no segundo parágrafo, mais ou menos na metade, onde está escrito assim, ó. Ou seja, fomos criados em uma condição muito especial, na junção entre céus e terra, entre o mundo espiritual e o mundo material. Essa condição não existia só no Éden, em que a comunhão de Deus com o ser humano era plena, mas também na essência em nossa imagem e semelhança. O que ele diz aqui é que mesmo, irmãos, com o pecado, nós continuamos a carregar a imagem de Deus. Mesmo com o pecado, em certo grau, nós ainda temos uma parte em nós que ela seria divina. E essa parte é o quê? É a questão da imagem do Senhor, do cuidado com a criação, do mandato cultural que nós carregamos até hoje. E ele vai continuar ainda. Queremos ser plenamente a imagem e semelhança de Deus que nos criou. Esse é o desejo fundamental do coração do homem. Às vezes o homem só não sabe onde ele procura isso, mas é o desejo fundamental do coração do homem. Agostinho, ele fala isso. Nós somos inquietos, o nosso coração, ele anseia por Deus. E é um coração que ele tem um vazio existencial tão grande que ele só pode ser ocupado pelo próprio Senhor. Não existe outra coisa que preenche dá sentido à nossa vida. E aí, o homem, ele sempre vai buscar deuses. Ele sempre procura outros deuses. E quando nós olhamos, por exemplo, os grandes centros hoje da nossa cultura, nós vemos que aquilo que está no centro das cidades, das grandes metrópoles, é justamente aquilo que as pessoas mais amam, são os seus próprios deuses. Às vezes o deus dela é a comunidade LGBT, às vezes o deus dela é um shopping de compra, às vezes o deus dela é a Times Square, lá em Nova York, que representa tudo aquilo que tem no capitalismo. Então, o Deus dela sempre vai ser representado por algo expressivo, por algo grande. Qual que é a grande diferença? É que quando nós temos um encontro com Deus verdadeiro, ele preenche esse nosso vazio existencial. Ele preenche aquilo que a nossa alma mais anseia. E aí a última frase dessa página, ele vai trazer o seguinte: o retorno só será possível quando o segundo Adão, que é Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus, restaurar a criação afetada pela queda. Agora aqui, nessa frase, a gente consegue juntar ela com aquela primeira que eu falei com vocês. Não estou afirmando que somos Deus, mas quando estamos no Espírito Santo, totalmente regenerados, somos iguais a Ele. É aqui nessa frase que ele vai, digamos que, fazer essa conclusão de um modo melhor. Por quê? O que ele está querendo dizer aqui nessa frase? É que nós somos semelhantes a Deus à medida que nós somos semelhantes a Cristo, que é o segundo Adão. Nós não temos que procurar a nossa natureza igual o primeiro Adão, que pecou, que caiu, que jogou depois a culpa na sua mulher, porque ele havia pecado, que se escondeu de Deus. Mas, na verdade, nós temos que procurar a nossa própria natureza humana e conformar ela, ou seja, fazer ela com que ela seja cada vez mais parecida com essa natureza de Jesus. E ele vai colocar aí o diagrama 1, né, voltando para a junção dos céus e da terra, o Éden, paraíso. Como que era? O Antigo Testamento vai mostrar que os homens e as mulheres de Deus fracassaram em ter uma vida santa e justa diante de Deus, não conseguindo ser novos Adões e Evas para retornar à terra santa de Deus, o Éden. Ou seja, desse momento aqui, no Antigo Testamento, nós temos essa separação de Deus e do homem.
De modo que muitas pessoas na Bíblia, elas tentarão fazer essa junção. Moisés vai tentar, Abraão vai tentar, Davi vai tentar, mas nenhum deles conseguirá fazer isso de forma plena. Isso só vai acontecer o quê? Quando Jesus ele entrar em cena. E aí nós temos agora a página 49, que vai falar que a Bíblia é divina e humana. E ele começa: essa dupla natureza presente em Cristo e também em nós é percebida na Bíblia. Por ser 100% humana, a Bíblia apresenta relatos sobre várias culturas e povos. Os textos escritos condizem com a época em que foram registrados. Aí ele vai colocar lá na penúltima frase, aí, na penúltima frase desse mesmo parágrafo. No entanto, por ser divina, a Bíblia declara verdades ao coração humano até os dias de hoje. Ela pode ser lida em qualquer situação ou época e revelará a palavra que é quem? Jesus Cristo. Grifem, por favor, então, agora esse segundo parágrafo aí na página 49. Em resumo, a palavra de Deus é divina e narrada em contextos históricos diferentes, o que demanda uma interpretação boa e saudável. E ele vai continuar lá no terceiro parágrafo. Ao ler a Bíblia, como distinguir entre o temporal, o relativo à época do autor e o eterno? O que ele está querendo dizer aqui para nós, irmãos? É que a Bíblia ela é 100% humana e 100% divina. Mas existem algumas partes da Bíblia, digamos que a sua mensagem ela está mais reservada às pessoas do contexto da época, e há outras partes da Bíblia que nós temos verdades ou coisas ditas que faziam sentido não só para as pessoas daquela época, mas para toda a humanidade em todos os momentos da sua existência, que é aquilo que ele vai chamar de relativo à época e relativo à eternidade. E aí, nesse aspecto, ele vai colocar aí depois alguns exemplos disso, né? E só que assim, existe um pequeno problema aqui do autor, né? E aí vai uma crítica, gente, o autor é humano e ele erra, tá bom? Então vai uma crítica minha a ele nesse sentido aqui. É porque quando nós lemos essa página, ela nos dá a entender que essas partes temporais da Bíblia não quer dizer que elas não são importantes, mas elas seriam menos importantes do que as partes eternas. Né? Eu até coloquei uma pergunta aqui quando eu estava lendo. Então, quer dizer que os textos que não são escritos para nós, propriamente ditos, que foram escritos para os israelitas, que foram escritos para os gregos na época deles, eles podem ser ignorados? Nós podemos ignorar esses textos? E aí, no último parágrafo, ele dá uma melhorada nisso, que ele vai falar o seguinte: às vezes podemos nos sentir tentados ao deixar de lado alguns aspectos da Bíblia, justificando-nos com o fato dela ter sido escrita por seres humanos pecadores, enquanto aceitamos outros aspectos como os divinos. E ele vai continuar: contudo, quanto mais somos expostos ao texto bíblico, mais essa certeza se dilui. Com a leitura da Bíblia e uma interpretação acurada, obtemos discernimento do Espírito Santo para entender o que é de fato eterno e o que, mesmo sendo da parte de Deus, é temporal. Só que agora aqui eu quero deixar uma frase com vocês, se vocês puderem anotar, é que a Bíblia como um todo ela é eterna. E mesmo aquilo que é temporal constrói o eterno. Nós não conseguimos entender as verdades eternas da Bíblia sem o temporal. Mesmo que algo seja aplicado apenas àquela determinada população, naquela determinada época, por exemplo, como as leis que nós temos lá no livro de Levíticos. Até isso, irmãos, é importante para nós. Nós não podemos dar uma ênfase maior naquilo que, entre aspas, é eterno e deixar de lado aquilo que, entre aspas, novamente, é temporal. Certo? E na página 50, ele vai terminar. No meio, mais ou menos, do primeiro parágrafo, está assim: ó, ela fala à humanidade de todas as eras e de todas as culturas, a fim de revelar Deus de forma especial. Deus escolhe revelar-se na história por meio de uma história. Por isso que nós temos a parte temporal. A parte temporal é que vai construir a parte eterna. Por isso, todo livro da Bíblia tem a sua particularidade histórica, cultural e linguística,
como Kostenberger vai falar no livro dele, Convite à Interpretação Bíblica. O cristianismo é uma religião histórica fundamentada em um fato histórico, a ressurreição de Jesus Cristo. Se a ressurreição de Jesus não ocorreu na história, nós não estamos salvos, mas permanecemos em nossos pecados. É o mesmo argumento que Paulo vai usar lá no capítulo 15 da primeira carta que ele escreve à igreja de Corinto. E aí, para a gente finalizar aqui, portanto, é nítido que Deus não encara o mundo de forma dualista. Esferas, muitas vezes, vistas como intocáveis, misturam-se na Bíblia. A imagem santa de Deus que recebemos na criação por meio de seu sopro, da Ruach, do Espírito, indica que ser verdadeiramente humano é ser como Jesus. Certo? Depois disso aqui, irmãos, na página 51, ele vai falar sobre leituras equivocadas da Bíblia, quando nós usamos a Bíblia como uma ferramenta inadequada. E aí, ele vai usar aí uma metáfora de uma montagem de móveis, que ele não tinha as ferramentas certas, e aí ele acabou estragando algumas peças. Depois os irmãos dão uma olhada nisso aí. E existe uma consequência quando nós não usamos a Bíblia da maneira certa. Ele vai colocar isso no segundo parágrafo, mais ou menos na segunda frase aí. É possível até compreender corretamente o que a Bíblia diz e ser abençoado. Porém, mais cedo ou mais tarde, o leitor terá dificuldade de interpretar o que Deus revela em sua palavra e se desanimará e ao não conseguir aplicar as verdades espirituais em sua vida. Isso é muito importante, irmãos. Nós não conseguimos aplicar a Bíblia de forma correta em nós se nós não conseguimos interpretá-la adequadamente. É muito importante, por isso que é importante tudo isso que nós estamos fazendo, todo esse movimento, para que nós sejamos de fato transformados, não só na nossa mente, mas principalmente nas nossas ações. Para que as pessoas elas vejam a interpretação que nós fazemos da Bíblia, não só naquilo que nós pensamos, mas nas nossas ações, naquilo que nós praticamos, naquilo que nós fazemos. Ele vai continuar. Dessa forma, é de grande ajuda na tarefa da interpretação das Escrituras e, por conseguinte, na distinção entre o temporal e o eterno, descartar leituras equivocadas. Mesmo que se entenda e se submeta à autoridade da Bíblia, ainda é possível não entender a palavra ou interpretá-la de forma incorreta. E aí ele vai trazer aí alguns equívocos, 3 equívocos para ser mais sincero, para ser mais exato, né? O equívoco 1 é a Bíblia como um dicionário teológico. Então, a Bíblia como dicionário teológico é que nós vamos buscar na palavra de Deus a todo momento um significado espiritual das coisas, ou nós vamos procurar aí, digamos que, sistematizar a palavra, não, o que ela fala sobre Deus, o que ela fala sobre o Espírito Santo, e aqui fica um adendo, que ele vai falar isso também nessa parte do livro, porque nós temos uma matéria na teologia que se chama teologia sistemática. Na teologia sistemática, como que funciona o estudo? Nós pegamos e dividimos as doutrinas da Bíblia em temas. Então, nós temos uma parte da teologia sistemática que vai estudar Deus Pai, que nós chamamos de teontologia. Nós temos uma parte que vai estudar Jesus Cristo, que nós chamamos de cristologia. Nós temos uma parte do Espírito Santo, que chama pneumatologia. Nós temos uma parte que estuda a Bíblia propriamente dita, que é a bibliologia. A igreja, eclesiologia. O homem, antropologia. O pecado, armatiologia, e por aí vai. São N matérias dentro da sistemática, e ela vai pegar esses temas e pensar dentro da palavra de Deus aqueles versículos, aquelas partes, essas perícopes que falam sobre esses temas de modo separadinho, assim, sistematizado. É um estudo bem assim, digamos que mais próximo do nosso tempo agora. Só que, irmãos, a teologia sistemática, ela tem uma preocupação em não tirar esses versículos, essas perícopes, essas partes da Bíblia de modo aleatório ou desconstituído do seu contexto. O que ele está fazendo na crítica aqui é quando nós pegamos as doutrinas da Bíblia, tiramos ela do seu contexto, pegamos um determinado versículo e tiramos ele do seu contexto e aplicamos ele à medida que a gente quer. Fazemos dele assim algo para justificar as nossas ações. Entendeu? Então é mais ou menos aqui nesse sentido que ele está usando, certo? Aí só um exemplo aqui que ele vai colocar aí, que pode ser, né, com uma leitura equivocada. Alguém lhe perguntou,
Senhor, serão poucos os salvos? E ele lhe diz: esforce-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. E aí depois ele vai trazer mais um aqui, outro. Aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que ele está trazendo aqui, né? É que a salvação ela vem pelo esforço. Se alguém pode pegar esse texto aqui e colocar e aplicar ele dessa forma, que a salvação, na verdade, ela vai vir pelo esforço. É isso que Lucas está, entre aspas, falando. Mas não é isso, irmãos. Não foi isso aqui que Jesus ele falou quando ele disse essa citação, quando ele contou essa parábola das duas portas, lá no capítulo 13 do Evangelho de Lucas. O que Jesus ele estava falando é o seguinte, é que poucas pessoas serão salvas é porque poucas pessoas de fato serão escolhidas pelo Senhor. E aí quando nós então fazemos a leitura de Lucas 13 à luz de Romanos 8, 29, que é aquela questão, né, a Escritura interpreta a Escritura, nós percebemos que apenas aqueles que foram predestinados à salvação serão aqueles que de fato entrarão pela porta. Então não depende do esforço humano, não depende de quem quer e quem corre, igual Paulo vai falar no capítulo 9, depois do 8, mas depende de Deus manifestar a sua graça, de Deus fazer essa pessoa passar pela porta estreita, certo? Equívoco 2, a Bíblia como uma coleção de lições morais, né? No segundo parágrafo aí, ele vai colocar assim, em textos como Gênesis 3, a história dos patriarcas, Levítico e os livros de sabedoria, só para citar alguns exemplos, você terá muita dificuldade para extrair lições de moral da sua leitura, porque realmente não tem, irmãos. Isso acontece porque a palavra de Deus é tanto um livro de moral como espiritual e tem o propósito de apresentar Jesus, o evangelho do reino. Esse é o tema principal da Bíblia, apresentar Jesus Cristo e o evangelho do reino. Ou seja, nós tentamos muitas vezes ter uma visão moralista da Bíblia, como se a todo momento ela fosse nos dar tapas na cara. E aí a gente depois tenta pegar esses tapas que a gente toma e colocar nas outras pessoas. E esse não é o propósito da Bíblia. A Bíblia, o propósito dela principal é o quê? Trazer vida às pessoas. E por último aí, a Bíblia como pílulas diárias, né? Esse é o grande problema da caixinha de promessas. Grande problema. E ele vai falar isso aqui, e é interessante, né? O pastor Alan trouxe algo parecido. Ele vai falar assim que ele brincava com os alunos dele do seminário que a Bíblia devia ter uma caixinha de maldições, que são tão inspiradas quanto as promessas que nós temos na Bíblia. E aí o pastor Alan, mais ou menos nesse mesmo sentido, ele trouxe a visão aí de nós termos a caixinha de obediência. É que muitas vezes, irmãos, a promessa é algo que nos chama atenção, mas nós nos esquecemos também que existe o lado prático do cristianismo. Existe o lado em que nós devemos cumprir. Não quer dizer que à medida que eu cumpra aquilo que é ordenado por Deus, ele vai cumprir as suas promessas. Não é assim que funciona a dinâmica da fé. A dinâmica da fé é pelo contrário. Nós cumprimos, nós obedecemos a Deus como forma de gratidão àquilo que ele já fez por nós. Ele já nos salvou, ele já nos tirou das trevas, ele já nos trouxe para uma vida de luz, e nós obedecemos a Jesus justamente em gratidão a isso que ele coloca para nós. Certo? Finalizamos aqui o capítulo 4, é um capítulo longo, ele é bem longo. Alguém tem alguma dúvida, irmãos? Alguém quer fazer algum apontamento sobre ele? Então vamos rapidinho para o capítulo 5, vai falar sobre o abismo entre os autores bíblicos e os leitores atuais. Eu falei sobre isso com vocês na nossa primeira aula de escola dominical. Só que, diferente dessa visão aqui que ele vai trazer, que é do Roy Zuck, no livro que chama Interpretação da Bíblia, que foi publicado pela Vida Nova, eu trouxe para vocês 5 abismos, e tem, digamos que algumas são bem parecidos, mas tem algumas ênfases um pouco diferentes. Então, como que nós podemos, assim, digamos que encaixar isso aqui? Ver aquilo que eu trouxe para vocês na primeira aula, dos 5 abismos, de forma complementar com esses 6 abismos aqui também. E aí a gente consegue ter uma evolução na nossa interpretação melhor.
Então ele vai começar lá assim, ó, o Antigo Testamento começou a ser registrado muitas gerações depois dos primeiros fatos ali narrados. O Novo Testamento começa vários anos depois da ressurreição de Cristo. O que ele está querendo dizer aqui? É que a Bíblia ela foi escrita há muitos anos. O livro mais recente que nós temos da palavra é o livro de Apocalipse. Ele foi escrito mais ou menos no ano 90 depois de Cristo, ou seja, nós temos quase 2000 anos de separação entre nós e o livro mais novo da Bíblia. Então, tudo aquilo que foi escrito antes de Apocalipse é muito mais velho do que 2000 anos. Nós temos aí livros, irmãos, né? Se a gente pegar, por exemplo, que Davi, ele viveu mais ou menos no ano 1000 antes de Cristo. Os Salmos, então, estão separados de nós 3000 anos. Moisés, aí, que foi em torno de 1000 anos antes de Davi ainda, 4000 anos. É um tempo muito considerável. Por isso que nós temos essa dificuldade de interpretar a Bíblia, devido a esse espaço de tempo que nós temos. E aí ele vai colocar assim, ó, abriu-se um abismo entre o sentido do registro e a compreensão dos futuros leitores. Lacuna inevitável quando se trata de feitos registrados em diferentes épocas, culturas, regiões, entre outros fatores. Isso não acontece só com a Bíblia, mas com toda a leitura antiga, toda a literatura antiga, na verdade. E agora eu queria que vocês grifassem essa frase aí, do segundo parágrafo. A hermenêutica é a ciência que busca transpor esses abismos. E eles, de certa forma, tornam-se um incentivo para o estudo da Bíblia. Se a Bíblia é a palavra de Deus, se é o próprio Deus falando comigo, eu preciso entender aquilo que ele está falando. Eu preciso entender a sua mensagem. E a hermenêutica, a interpretação da Bíblia, ela serve para nos ajudar a ter esse entendimento. E ele vai colocar os 6 abismos. O primeiro abismo é o cronológico ou temporal, que vai falar sobre justamente essa questão da Bíblia ter sido escrita em outra época. E aí depois a gente vai ver lá na página 57 que ele vai trazer um exemplo a respeito dessa cosmovisão da antiguidade, né? E no segundo parágrafo isso está escrito. Por exemplo, toda vez que lemos a expressão nos céus e na terra, tendemos a pensar nessas duas figuras, de forma literal, os céus, como o céu que contemplamos, e a terra, o planeta em que vivemos. Na verdade, esses termos podem ter outros sentidos, especialmente em Gênesis, quando lemos, do princípio, criou os céus e a terra. O texto diz que Deus dividiu o espaço em 2 dimensões. Obviamente, o termo céus pode ser uma referência ao firmamento estrelado que enxergamos. A expressão, no entanto, também pode ser entendida como uma metáfora do reino de Deus, ou seja, Deus criou o céu que ele vive. É o céu que nós falamos, nós vamos para o céu quando nós morrermos. Igualmente, a terra indica de forma literal o lugar em que vivemos, mas o fato de contrastar com os céus pode representar a humanidade. Contraste entre céus e terra é observado em diversas passagens das Escrituras. Então, ou seja, os céus e terra aqui, ele está falando que ele criou o céu divino, no qual ele mora, no qual está o seu trono, onde ele está sentado, e a terra é esse planeta aqui que nós vivemos, que nós temos o céu, o sol, a lua, as estrelas, mas também nós temos o mar, as árvores, os animais. E aí ele vai trazer lá no último parágrafo. É isso que precisamos entender. Boa parte do que foi escrito, grifa por favor a partir desse boa parte do que foi escrito estava condicionada à cultura e ao conhecimento da época. E aí ele vai trazer lá, vai começar lá, no meio desse parágrafo foi em contrapartida, não sei se os irmãos acharam aí, em contrapartida, se aplicarmos a visão de hoje à leitura da Bíblia, não entenderemos a cosmovisão da época e nos distanciaremos ainda mais da intenção final do autor. Então, quando nós lemos a Bíblia através dos nossos olhos, através do nosso contexto histórico, de fato, irmãos, nós estamos distanciando da intenção original do autor. E isso é um princípio da interpretação gramático-histórica, que é o quê? Entender qual que era a intenção do autor. O que ele queria dizer para o público que ele escreveu. E isso é muito importante para nós termos uma interpretação saudável. Página 58, nós temos o segundo abismo, o abismo geográfico ou espacial. Isso aqui, irmãos, ele vai falar para nós que quando nós vemos uma localidade na Bíblia,
É difícil nós entendermos essa localidade nos dias de hoje, porque até uma pessoa que mora, por exemplo, lá em Israel, os lugares que são citados na Bíblia não são os mesmos. Por exemplo, a cidade de Jerusalém, que é considerada a cidade humana habitada mais antiga do mundo, por exemplo, uma das mais antigas, ela não representa a mesma coisa que representava na época de Jesus. Quando nós, por exemplo, lemos na parábola do bom samaritano, de que as pessoas saíam de Jerusalém e iam para Jericó, Jerusalém representava a cidade divina, a cidade onde tinha o templo, e Jericó era como se fosse uma espécie de Las Vegas, a cidade do pecado da época. Então, quando o sacerdote e o escriba, né, se eu não me engano, o sacerdote e o escriba, o sacerdote e o levita, lembrei, o sacerdote e o levita, eles saem de Jerusalém, é como se eles estivessem dando as costas para Deus e indo para a cidade do pecado. Ao passo que o samaritano, o que ele faz? O caminho inverso. Ele sai de Jericó, ou seja, ele dá as costas para o pecado e ele vai para Jerusalém, que tinha essa representação celestial. E aí, quando nós então começamos a entender melhor essa questão da geografia da época, a gente consegue interpretar de forma mais fácil a mensagem que estava escrita. Vocês conseguiram entender? Aí depois ele vai trazer aqui, por exemplo, uma diferenciação daquelas alcunhas que eram usadas no período de Jesus, do galileu, do judeu, do samaritano. E aí vocês dão uma olhada, porque isso é bem importante, né? Ele vai usar depois essa questão mais para frente no livro, essa questão das cidades, das localizações, ele vai chamar isso de hiperlink. Ou seja, toda vez que é citada uma localização geográfica na Bíblia, nós temos que associar o que aquela localidade de fato representava. E aí ele vai trazer lá no final. Em suma, toda vez que um local geográfico é citado, não se trata apenas da localização. A referência implica algum significado cultural para a época. Grifa, por favor, essa frase, essas duas frases que eu li com vocês, porque isso é de fato muito importante. O terceiro abismo que nós temos é o abismo cultural ou de costumes, que é quando nós comparamos a nossa cultura à daquela época tão remota, o abismo entre ambas é muito maior do que se comparar a cultura do Brasil com a cultura americana, por exemplo. E aí ele vai trazer um exemplo lá do filho pródigo, depois ele também vai trazer, na verdade, dois exemplos aí da leitura do filho pródigo, principalmente em relação às sandálias, porque o filho estava descalço, e aí o pai ele manda trazer sandálias, porque naquela época quem andava descalço era pobre ou escravo, e aí o pai ele não queria ver o seu filho nessa condição, ele ser pobre ou ser escravo, e ele tem esse cuidado com o seu filho. E aí, quando nós entendemos essa questão cultural, do contexto cultural, fica mais fácil da gente entender a mensagem de Jesus, quando ele fala do filho pródigo. E eu queria que vocês grifassem, por favor, o último parágrafo aí do abismo cultural. Esses e muitos outros exemplos demonstram que só resolveremos essas questões com o estudo contínuo da cultura dos tempos bíblicos, descobrindo o que cada referência ou até mesmo cada palavra significava para os leitores originais. Irmãos, para a gente entender o contexto cultural dessa época, tem um comentário bíblico que ele é em 2 volumes que chama Comentário Histórico-Cultural, foi publicado pela Vida Nova. Se eu não me engano, do Novo Testamento, quem escreveu foi um cara chamado Craig Kinnear, que é um dos maiores estudiosos que nós temos do Novo Testamento, apesar dele ser pentecostal, que tem esse ponto fraco dele aí, mas tudo bem. Mas é algo muito bom. É um comentário assim que vale a pena. É um volume do Antigo Testamento e um volume do Novo, e ele nos ajuda a entender esses contextos aqui em que a Bíblia foi escrita. O quarto abismo que nós temos é o abismo linguístico. Ele vai falar o seguinte: o abismo do idioma foi bem encurtado em consequência das traduções disponibilizadas ao longo dos séculos, pelo avanço que nós temos aí no estudo das línguas originais, mas mesmo assim, irmãos, nós ainda encontramos dificuldade. Ele vai dar um exemplo aí em relação ao grego koiné, que foi o grego que foi escrito no Novo Testamento. No grego koiné nós temos 3 vozes. Nós temos a voz ativa, que é onde o sujeito ele executa a ação. Nós temos a voz passiva, que é na qual o sujeito ele sofre a ação, e nós temos a voz média. O que a voz média ela fala? O sujeito ele pratica a ação em consequência a si mesmo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático para vocês entenderem isso. Na voz ativa é falar assim, ó,
eu lavo o copo. A voz passiva seria falar assim que a minha mãe me lava, por exemplo. E a voz média seria eu falar assim, ó, eu me lavo. Ou seja, eu faço a ação, mas quem sofre a ação sou eu mesmo, entendeu? E aí ele vai trazer aqui um exemplo, né? Que na carta aos Efésios, nós lemos, isso na Almeida Revista Atualizada. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução do Espírito, mas enchei-vos do Espírito. Aqui nós temos o que nós chamamos de voz média passiva. Ela é entre a voz média e a voz passiva. É meio complicado de entender, mas só para os irmãos terem essa ideia. Ou seja, é que quem nos enche do Espírito, esse versículo aqui nessa versão, fica parecendo com que quem nos enche do Espírito somos nós mesmos. Nós nos enchemos do Espírito, à medida que nós praticamos. Mas, na verdade, quando nós olhamos no original, essa ideia não é assim. Porque Paulo ele vai falar, isso é corrigido na Nova Almeida Atualizada, que é a versão que nós fizemos a nossa Bíblia comemorativa da Vide, é que não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. É que esse encher, na verdade, ele está na voz passiva, ou seja, nós sofremos a ação, não somos nós que fazemos isso. Não somos nós que nos enchemos do Espírito, mas é ele que nos enche. Entendeu? Então nós temos aí essas diferenças linguísticas e que, quando nós vamos interpretar o texto, dá sim muita diferença na hermenêutica, dá muita diferença na interpretação. E só para a gente finalizar aqui esse último abismo, vai estar lá assim, ó, os abismos linguísticos não são fáceis de transpor. Às vezes faz-se necessário um estudo mais profundo de como se dão as relações entre os idiomas usados para escrever a Bíblia e a língua que foi feita a tradução. Nós não precisamos, irmãos, ser profissionais, ser exegetas, doutores em grego, ou em hebraico, ou em aramaico, mas é importante que nós entendamos alguns pontos. E isso, é claro, que os materiais adicionais, eles nos ajudam muito, como, por exemplo, as Bíblias de estudo que eu já indiquei para os irmãos. Nosso quinto e penúltimo abismo aí é o literário ou da escrita, ou seja, é o estilo literário em que a Bíblia ela foi escrita, porque naquela época as pessoas elas escreviam até as próprias narrativas como se fossem poemas. Nós, no século XXI, temos aquela mania de escrever as coisas de forma linear, né? É algo prático para nós. Nós escrevemos um assunto e nós vamos continuar escrevendo até que aquele assunto ele seja esgotado. E nós não voltamos mais nele de novo. Agora, nessa época aqui, as coisas elas eram escritas em formato de espiral. Existe até um livro chamado A Espiral Hermenêutica, escrito por um autor chamado Grant Osborne, publicado também pela Vida Nova. E aí, lá no terceiro parágrafo, se os irmãos puderem grifar essa frase aí, ó, na época bíblica o pensamento não era linear, mas em espiral. O mesmo acontecimento era relatado várias vezes, expondo detalhes diferentes em cada situação. Além disso, não eram exposições científicas como as nossas, mas poéticas. Por esse motivo, há muitos textos em que a estrutura da narrativa se assemelha, na verdade, a um poema. E aí o último parágrafo também, vocês podem grifar, que é bem importante. Não podemos transportar o nosso modo de pensar para os textos da antiguidade. Para entender o significado dos textos, temos de compreender como pensava o povo a quem o texto se dirigiu originariamente. Isso aqui, irmãos, é muito importante. Lá em João 1, primeiro capítulo de João, do Evangelho de João, nós temos lá uma figura de texto chamada de quiasmo. Quando você olha do verso 3 até o verso 15, se eu não me engano, você vai ver que o 1 fala do 15, desculpa, o 3 fala do 15, o 4 fala do 14, e assim sucessivamente. Ele vai formando uma ideia que ele vai repetindo. Ele vai falar de João Batista no comecinho do capítulo, e depois ele vai retomar a mesma história de João Batista de novo. E eles vão trabalhando dessa forma. Depois a gente faz eu vou fazer uma apresentação para vocês no nosso clube de leitura aqui sobre o primeiro capítulo de João, para vocês verem essa questão da espiral hermenêutica, como que ela funciona, tá bom? Aí eu preciso da gente usar um quadro para fazer isso, para ficar mais fácil. Aí eu vejo se eu consigo fazer isso na plataforma do Zoom. No Meet eu sei que tem como, mas aqui no Zoom eu não estou muito acostumado ainda com ele. Certo?
E o 6 aqui, o abismo espiritual ou sobrenatural. O que ele vai falar sobre esse abismo espiritual ou sobrenatural, que às vezes a gente pode confundir com o abismo da fé que eu trouxe. E não tem uma relação, mas não é do mesmo sentido. É que a espiritualidade das pessoas na época era diferente da nossa espiritualidade atual. Então nós precisamos tentar entender, por exemplo, como que os judeus eles viam a questão do templo e o que o templo hoje significa para nós. Como que os judeus eles viam a questão da terra e o que a terra hoje ela significa para nós brasileiros. É diferente. E isso influencia muito do modo como nós pensamos a Bíblia, certo? E como que nós transpomos esse abismo? Ele vai trazer para nós 2 passos. O primeiro, distinguir o abismo quando você estiver lendo ele. Que abismo que é esse aqui? É um abismo geográfico? É um abismo da leitura? É um abismo temporal? É um abismo espiritual? A primeira coisa é distinguir qual é o abismo. E o segundo é buscar recursos que ampliem o nosso conhecimento, que melhorem a nossa visão, e aí a gente consegue transpor esse abismo. E aí nós temos, né, o temporal, geográfico, cultural, linguístico e literário. E para isso aí ele vai trazer para nós 3 perguntas que nos auxiliam a transpor esses abismos. A primeira delas, né, é a pergunta de natureza histórica, ou seja, qual que é o contexto histórico em que o texto em que eu estou lendo ele está inserido, e quando eu consigo compreender esse contexto, isso vai me ajudar demais a interpretar o texto. E aí no segundo parágrafo, se vocês puderem grifar também, tá assim, ó. O contexto é mais importante em alguns textos do que em outros, mas não deixa de ter relevância na hora da interpretação. E aí como exemplo, por exemplo, ele vai colocar Provérbios, né? Um livro de sabedoria, ele não necessita tanto de contexto histórico como, por exemplo, as cartas de Paulo, que Paulo vai trazer muitos elementos culturais naquilo que ele escreve. E é interessante isso. A gente passa para frente para... A gente já está encerrando, viu, gente? A segunda pergunta ela já vai mais na questão da natureza literária. Aí a última frase do primeiro parágrafo, se vocês puderem grifar também, ela é bem importante. O contexto literário define todo o enredo do autor, ou seja, como que ele conta a história para nós. E por isso é importante ler o texto por completo. Não podemos ler apenas uma porção do que foi escrito. A maioria das vezes que nós temos distorções na nossa interpretação é quando nós pegamos um texto fora do seu contexto. É importante que quando eu leio um versículo, eu leia pelo menos os versículos que antecedem e os versículos que sucedem esse mesmo texto. Para que eu tenha uma compreensão geral. O que Paulo estava falando aqui? O que levou ele, por exemplo, a falar determinado tema? E aí, quando eu leio o versículo, quando eu leio o texto de um modo mais completo, o meu entendimento ele é muito maior. Até porque, irmãos, a divisão que nós temos na Bíblia entre versículos e capítulos, ela não é inspirada. Originalmente, a Bíblia ela não foi escrita em versículos e capítulos. Isso foi feito para nos ajudar. Isso é uma ferramenta para nos auxiliar. E auxilia muito, né? A gente lê a palavra de Deus, mas às vezes também ela pode atrapalhar, porque ela não é inspirada. Certo? E aí depois, lá no primeiro parágrafo, da página 65, ele vai falar assim, ó, quando um texto não é lido em sua totalidade, perdemos o link entre as diferentes partes e também o sentido de frases específicas. E ele vai trazer lá depois um exemplo a respeito de quando Jesus ele vai discutir com o jovem rico, e aí fica descontextualizado quando nós lemos lá que Jesus ele fala que é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, mas nós esquecemos que logo depois isso vai acontecer, porque poderia parecer que era impossível um rico ser salvo, mas depois disso nós temos um exemplo de um rico sendo salvo que era Zaqueu. E aí ele mostra para nós como que o camelo passa pela agulha. Zaqueu ele pega tudo aquilo que ele tinha e dá aos pobres. Zaqueu ele se importa mais com o que Jesus fala para ele do que com aquilo que ele tinha. Certo? E a última aí é o drama das escrituras, é o que nós estamos estudando na escola dominical. Nós vimos no domingo passado, né, a primeira parte do drama das escrituras, que é a criação e a queda. Nós vamos ver mais os próximos 4 capítulos em relação ao drama das escrituras, né, que é o mesmo livro aqui que o autor usou, que nós vamos falar sobre a aliança com Israel, a vinda de Jesus, a missão da igreja e a redenção da criação. E por que é importante para nós a questão do drama das escrituras? E no
primeiro parágrafo aí do verso 66, né, eu queria que vocês grifassem esse primeiro parágrafo, que ele fala o seguinte: o drama das Escrituras se divide em 6 atos. Criação, queda, que nós vimos no nosso primeiro domingo, e o que nós vamos ver no próximo domingo agora. Aliança com Israel, a vinda de Jesus, missão da igreja e redenção da criação. Nossa pergunta ao ler o texto é: em qual parte do drama o texto lido se encaixa? Aonde que nesses 6 grandes atos, o texto que eu estou lendo, ele se encaixa? Onde ele está localizado? E assim como nas questões anteriores, o contexto do drama das Escrituras tem suas peculiaridades e influência na interpretação de um texto. Se negligenciarmos esse aspecto, podemos incorrer no erro de criar pretextos para forçar a história a se encaixar naquilo que entendemos dela. E isso é comum, por exemplo, quando nós lemos o Apocalipse. Nós lemos o Apocalipse, meus irmãos, a visão dispensacionalista do Apocalipse, por exemplo, né? Que é essa visão aí do deixados para trás, ela vai colocar como se o Apocalipse ele tivesse sido escrito para nós, do século 21, e aí ignora absolutamente que, na verdade, o Apocalipse ele foi escrito para aquelas 7 igrejas da Ásia Menor. E ele deve ser lido no contexto dessas 7 igrejas da Ásia Menor. E aí, quem se interessar aí por essa visão, que é a visão escatológica que eu defendo, que é o amilenismo, aí foi o que eu fiz na minha escola dominical na classe do semestre passado. Eu expliquei aí de modo simbólico que o Apocalipse, na verdade, ele fala. Tá bom? Então, até aí, a gente conseguiu finalizar. Lógico, né, que isso depende para que haja uma compreensão melhor. Os irmãos devem ler os capítulos para que seja melhor compreendido por todos vocês.